Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. No texto sagrado dessa quinta-feira da oitava da Páscoa, contemplamos esses discípulos que começam a contar tudo aquilo que havia acontecido no caminho aos apóstolos. Esses discípulos que vão ali dizer como que eles reconheceram a Jesus Cristo ao partir do pão, nesse sinal eucarístico, como nós havíamos meditado no dia de ontem. E aí nós vamos perceber que enquanto eles ainda falavam, Jesus Cristo vai aparecer no meio deles e vai dizer uma frase muito importante e essencial para a nossa vida: "A paz esteja convosco." A paz é um fruto do Espírito Santo, é um sinal da presença de Deus na nossa vida. E na medida em que nós vamos aprendendo a conservar essa paz, nós vamos tendo a capacidade de realmente experimentar essa presença de Jesus ressuscitado em nós. Por isso que Jesus vai fazer uma exortação a esses discípulos: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração?" Depois o próprio evangelista também vai ali dizer a eles, vai dizer sobre eles, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Por isso que Jesus ele nos chama a uma vivência da paz. Essa paz que é sim a certeza da presença dele na nossa vida, mas que depende da nossa atitude de confiar mais nele, de se abandonar mais nele, para que ele possa conduzir a nossa vida. Porque enquanto nós não tivermos paz, nós viveremos preocupados com as coisas dessa terra. Nós continuaremos com dúvidas em nosso coração e, infelizmente, buscando viver de euforias e de surpresas nessa terra. E muita gente, às vezes até dentro da própria vivência e caminhada de igreja, vai vivendo assim, buscando somente euforias e buscando essas surpresas que nós precisamos sempre de novidades para sentir alguma coisa. Esses são os vícios do sentimentalismo que podem nos atrapalhar na caminhada junto com Deus. Por isso que Jesus Cristo, ali, ele vai nos chamar a atenção sobre uma coisa muito importante, porque quando ele adentra aquele lugar, ele vai dizer aos seus discípulos: "Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." Aqui esse símbolo das mãos e dos pés significam as obras e o caminho de Cristo, a direção a ser seguida. Quando Jesus mostra para eles as mãos, que significam ali, as obras significam o que? Os cravos, aonde Jesus Cristo foi preso na cruz, que remetem justamente a essa grande obra de salvação. Todos nós precisamos, para realmente ter paz interior e ter essa experiência do Cristo vivo e ressuscitado em nós, precisamos imitar as obras de Cristo,
Precisamos imitar os passos de Cristo, para que assim possamos ir no caminho e experimentando, na missão, tocando essas grandes e misteriosas e celestes realidades da nossa fé. Por isso que depois, no Sagrado Evangelho, Jesus vai continuar falando para eles e falando, sobre aquilo que eram as profecias da antiguidade. E Jesus ainda vai dizer, são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então, vai dizer o evangelista, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Aqui nós vemos algo também essencial para a nossa vida, porque sem entender as Escrituras, nós não conseguimos praticar, porque nós podemos até conhecer muitas passagens, só conhecer não basta, porque podemos saber de muita coisa, gravar passagens, mas quando nós não entendemos, nós nos tornamos incapazes de colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Por isso que Jesus abre a inteligência deles para entenderem as Escrituras. E nós também, precisamos nos abrir a essa grande graça de Deus, porque Jesus, Ele quer abrir a nossa inteligência para compreender as Escrituras. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aderir às suas obras e, é claro, seguir os seus passos, porque é nesse caminho de seguimento que nós vamos realmente entendendo tudo aquilo que acontece conosco e permitindo com que o próprio Cristo nos ensine, como um verdadeiro mestre, nos ensine e nos dê o entendimento das Escrituras, para que nós possamos ver a nossa vida dentro da palavra e a palavra dentro de nós. Aí sim, como diz no final do Sagrado Evangelho, Jesus diz a eles, vós sereis testemunhas de tudo isso. Para que possamos ser verdadeiras testemunhas, precisamos realmente aderir às suas obras, aderir ao seu caminho, entender muito bem as Escrituras, para que assim possamos colocar em prática na nossa vida o que nós aprendemos do Divino Mestre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.